da credibilidade, só para não tomar mais o tempo de vocês. Modelos de governança pública e estatal existem muitos, né? Eu citei ali alguns, né? Principalmente os primeiros são os parâmetros internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio, por exemplo, os relatórios do Banco Mundial e de outras instituições de competitividade, transparência. O último, esse do Open Government, governo aberto, a ideia do governo aberto, eu queria fazer um breve comentário, porque a primeira reunião que foi feita na Câmara dos Deputados sobre esse conceito de governo aberto, com a presença das Controladoria Geral da União, acho que na época o ministro Jorge Arges, se não me falha a memória, o embaixador americano e outras instituições, eu tive o privilégio de ter sido convidado para falar sobre isso. Tem lá uma apresentação feita, chamando a atenção que isso era mais um ciclo, né? Era mais uma onda, era mais um approach, era mais uma abordagem bem-vinda, lógico, né? Não temos por que ser contra esse tipo de coisa, né? E é por isso que eu chamei a atenção a outra embaixo, né? A customização de modelos da iniciativa privada, citaram aqui Bolsa de Valores, citaram instituições, né? As letrinhas ali é só C de custo, T de tempo, P de produtividade, Q de qualidade e I de inovação. Isso é um ciclo evolutivo, ele é cumulativo, felizmente, né? Então, a gente não pode falar de inovação numa instituição que sequer tem domínio sobre a produtividade. Ela não sabe nem, né, a relação entre insumos e produtos, né? Está no estágio mais rudimentar, né? E é lógico aí as experiências nacionais bem-sucedidas. Eu queria chamar a atenção somente a duas. Primeiro, a importância dos clientes, né? Não é segredo para ninguém, né, que o Brasil é um dos países, né, em que avançou muito o Código de Defesa do Consumidor, né? E ele avançou não só porque a lei é boa, ele avançou porque a sociedade passou a acreditar, né? Passou a tomar iniciativa, passou a procurar. Tem programas de televisão dedicados ao tema, vocês sabem disso, apresentadores, né? Todos fizeram história e fazem ainda história, né? E a questão do acesso à informação. Esse é um item de extrema importância para nós, no ambiente, evidentemente, público, né? Onde não tem por que discutir. E eu me lembro que na intervenção que nós fomos nessa discussão sobre o Open Government, houve uma certa saia justa, digamos assim, porque naquele instante em que esse tema foi começado a discutir, é uma iniciativa do governo americano, chamado Open Government Partnership, né, OGP. Boa iniciativa, né? Não sei se você se lembra, isso coincidiu com o escândalo do Wikileaks. Foi, né? Quer dizer, tipo assim, já que vocês não abrem, alguém abriu, né? Já que vocês não abrem, né? Já não dão acesso à informação, e isso virou moda, né? Vocês estão sabendo, empresas, muitas empresas especializadas nisso. Eu também não quero roubar o tempo de vocês em relação a isso. Bem, quais são, na minha opinião, os desafios, né? O primeiro é esse, é óbvio, é o arcabouço institucional que a gente tem no país, é a Constituição, né? E não é possível falar em governança pública e estatal se não tiver um arcabouço institucional sólido e preservado e garantido, né? Se toda hora ele estiver submetido a rupturas, se toda hora ele estiver submetido a mudanças de foco, a gente não vai ter muita dificuldade. A consolidação democrática é óbvia, porque isso é no jogo de interesses em que a governança pública estatal se dá, né? Eu não preciso falar sobre isso, isso é tão óbvio para nós, né? A questão do patrimonialismo e do jeitinho já foi falado aqui de várias formas, falado sobre desburocratização. Também no passado tive alguma experiência com esse tema, né, na área pública. É uma experiência também muito desafiadora, né? E eu queria, com todo respeito, eu vi aqui que o projeto de lei que vocês estão construindo, ele toca muito nessa questão do controle, né, sistêmico, e até adicionando, eu vi que há um paradoxo implícito, o que é o advogado, né, que assessora uma instituição, né,
da orientação jurídica e da sustentação jurídica às decisões e, ao mesmo tempo, ela ser a controladora. É um paradoxo de grande importância. Vocês precisam se debruçar sobre isso, né? Não é uma questão fácil de resolver, né? Mas, seja qual for o encaminhamento, eu queria chamar a atenção que isso tem que ir necessariamente para além do formalismo. Eu digo do formalismo porque essa atividade de controle ela é muito associada à área jurídica e aos contadores, onde é da cultura das formações dessas pessoas, o formalismo, né? A imagem que eu sempre crio, e tive muita experiência também nessa área, né? É o joguinho dos 7 erros, que eu chamo. É aquela coisa que você vai à procura de um achado, e você celebra o achado. Quer dizer, ao invés de você celebrar o não achado, você fica irritado se você não encontrar o erro, né? Parece uma pegadinha, né? Eu vou dar aqui um depoimento, presidente, em 1 minuto. Eu visitei aquela sala de operações do Pentágono em Washington. Fiquei impressionado com aquilo. E a pessoa que me acompanhava me levou numa sala, maior do que essa aqui, cheia de relatórios nas paredes, nos armários lindos, lombadas, todos eles escritos. E aquilo me chamou, eu pensei que era uma livraria, uma biblioteca. Não era. Eram relatórios de testes de dispositivos de ogivas nucleares. Não era da ogiva, era só da espoleta, digamos assim. Então, cada tomo daquele, lindo, era a descrição de um teste. E eu perguntei para o acompanhante, o escorte lá, o que é que vocês fazem com isso? Ele olhou para mim e disse, nada. Nada. Eles precisam estar aqui. Eu disse, vocês vão lá acompanhar os testes? Não. Basta um telefonema da pessoa que realizou os testes para dizer, estourou ou não estourou? Funcionou ou não funcionou? E aí ele produz aquele relatório, por se tratar, evidentemente, de armas nucleares. Então, faz sentido, né? Não é um pedaço de papel qualquer, tem que ser um relatório, né? Mas estava lá. Então, só para dar um exemplo da gente fugir um pouco dessa questão do formalismo, né? O gerenciamento preventivo já foi mais de uma vez aqui tocado no assunto, e eu queria encerrar a minha intervenção aqui, breve, falando desses colegiados estratégicos. Eu também vou descrever aqui também uma experiência. Há uns anos atrás, quase 30 anos atrás, eu tive a oportunidade de visitar, presidente, um conselho de administração de uma empresa estatal alemã. Eu fui convidado como aluno, né, pelo meu orientador, para assistir à reunião. Fiquei como estava aqui, como se fosse a reunião da diretoria, e eu sentado numa mesinha do lado, com o meu professor, com o meu orientador. O que me chamou a atenção foi o presidente do conselho. Ele disse, bom dia, eu queria, antes de iniciar a nossa reunião, dizer que estamos aqui do lado, com o nosso novo colega de diretoria, membro do conselho. Como eu não o conheço, eu vou passar a palavra para que ele se apresente. Ele ficou, me intrigou aquilo, né? Como eu não o conheço, eu vou passar a palavra para que ele se apresente, porque ele estava sendo apresentado naquele momento, naquele instante. Quando deu o intervalo, eu perguntei ao meu professor, posso fazer uma pergunta? Ele disse, pode. Reabetzera, né? Porque Magalhães é impossível falar em alemão, né? Então, Reabetzera. Aí eu falei, olha, perguntei como é que ele se sentia presidente de um órgão colegiado, conhecendo alguém naquele instante que ia participar com ele das decisões. Onde é que ficava a relação de confiança? Foi tocada aqui em confiança, daqui a pouco, né? E ele me respondeu, eu não devia ter feito aquela pergunta, maldita hora que eu fiz aquela pergunta, porque a resposta dele foi elementar. A confiança é da instituição.
Evidentemente que eu não tinha mais perguntas a fazer, né? Eram totalmente desnecessárias e atemporais, né? Porque a resposta foi óbvia, né? Isso nos remete a esse tema que está ali. Ó. É do século passado a legislação alemã que define a existência de colegiados estratégicos nas empresas. E ela tem, por lei, 4 vetores. 4. Os fornecedores, os clientes, os stakeholders, os acionistas, que nome que a gente queira dar, governo, que seja que nome for, e os colaboradores. É conflito? É conflito. Porque os interesses são opostos. E é bom que seja. Por quê? Porque quem já estudou cálculo vetorial sabe que é resultante de forças. Aponta para o futuro, aponta para a credibilidade, aponta para a segurança. E se não for assim, presidente, a gente vai ficar submetido a esses humores, né? A gente vai cair no triângulo de ferro, né? A gente vai cair nesse jogo de interesses, né? Que ele não é ilegítimo. Eu quero fazer aqui um retoque, minha última observação, né? Nós não podemos ver como ilegítima a busca de influência sobre as decisões, né, de políticas públicas, de empresas. Não, de jeito nenhum. Acho muito bom. Aqui tem uma boa parte do pessoal da Caixa, né? Aqui, né? Eu tive o privilégio de assistir, porque dei um tempo de acompanhamento na CPMI da JBS e JBS. Eu assisti aquelas sessões. É overdose, meus amigos. Assisti todas, sem exceção. Todas. E tive o privilégio de, a Caixa Econômica, assistir uma apresentação de um dos executivos de vocês sobre o que é o grupo. Saí de lá impressionado. Você não consegue entender nem o organograma. Tamanha é a complexidade, né? As siglas, né? E estou fazendo isso aqui como registro elogioso, né? Porque é disso que nós estamos falando, é de governança, né? E quando alguém me disse, não, a gente botou um dispositivo que eles podem até vender, mas primeiro paga a gente. Eu falei, tá aí, isso é governança. Eles podem até vender, mas antes de vender, primeiro paga a gente, senão não vende. É uma meia trava. Entendeu? Então é isso que eu queria chamar a atenção, né? A importância dos colegiados, né? E eu estou chamando de colegiado estratégico, mas o colegiado estratégico pode acontecer no nível dos comitês, como vocês conhecem, muitos aí, né? Internos, sejam eles internos, né? Internos eu quero dizer, né? Com gente da casa, com a composição somente de instituições, né? De empresas, segmentos organizacionais internos e principalmente os externos, né? Eu acho que esses, quando a gente ressalta a importância desses colegiados estratégicos externos, aí a gente está falando realmente de governança pública e estatal. É isso aí. Muito obrigado, então. Uma das coisas, doutor João, que me chamou a atenção é que o senhor chegou de mansinho, sentou ali junto do pessoal do Banco do Brasil. Como eu não lhe conhecia, achei até que era do banco. Por isso que eu achei que não ia ter outra palestra, né? Aí, de repente, o senhor levanta, vem aqui, falando mansinho, como se estivesse conversando com a gente, dá um recado maravilhoso, chama a atenção da gente, puxa a orelha, né? Então, foi assim, fantástico. Eu queria aqui abrir o debate e o doutor Alexandre quer se posicionar? Não, estou brincando. Ali era seu presidente. Doutor João, parabéns pela brilhante palestra. Trouxe uma visão completamente diferente do que a gente estava vendo até agora, sobretudo em relação a políticas públicas. Eu estudo também políticas públicas, estou fazendo mestrado em administração, exatamente voltado para políticas públicas. E essa última colocação em relação aos colegiados ele é muito importante. A doutora Sandra Guerra, que foi a fundadora, uma das fundadoras do IBGC, ela lançou um livro recentemente, Caixa Preta da Governança,
e ela fala exatamente sobre o ambiente dos conselhos de administração. E quanto mais inóspitos são esses ambientes, melhor para a empresa, porque o conflito das relações é que levam ao melhor resultado das empresas. E essa vertente é uma vertente importantíssima a ser trazida, porque geralmente se entende que o conselho de administração só há um ambiente favorável sempre para a deliberação, e nem sempre é assim. E ela externa isso com uma genialidade impressionante, até pela experiência dela, de mais de 30 anos à frente de conselhos de administração. É um livro que eu recomendo, é um livro para ler de literatura, não é jurídico, né? Contando a história dos conselhos de administração. Inclusive, ela entrevista conselheiros de outras empresas ao longo de todo o mundo, né? Então, é muito interessante. E o outro ponto em relação a comitês, e isso é um ponto que talvez eu também sou um defensor da lei das estatais, eu acho que ela veio em boa hora e é muito positiva, mas um ponto de aprimoramento da lei das estatais que, a meu ver, tem que ser pensado é exatamente de se estabelecer as decisões colegiadas. Esse é um mérito que o Banco do Brasil tem, porque nada é decidido no Banco do Brasil sem ser de forma colegiada, e com muitos comitês de assessoramento junto aos boards do banco, né? Então, eu acho que esse era algo que eu esperava que a lei trouxesse como um impositivo normativo, e isso não veio. E talvez esse seja um ponto de aprimoramento em linha exatamente com o que o doutor acabou de trazer, em relação até essa experiência na Alemanha, que foi muito interessante, e agradeço por ter colaborado conosco. Era isso. Claro. Eu tive, desculpa não ouvir seu nome, Alexandre. Eu tive o privilégio de ter, por força da Escola Brasileira de Administração Pública da FGV, aqui em Brasília, muitos conhecem, aqui na L2, né? Ela, durante muitos anos, ela teve levas e levas de alunos do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Eu tive o privilégio de interagir com muitos deles, né? E faço esse registro, primeiro por dever profissional, né? E, ao mesmo tempo, com uma certa tristeza, né? Eu digo tristeza porque eu conheci, como eu sempre fui o professor da última disciplina e fui orientador de muitos, e geralmente deixo para a última disciplina decidir qual é o projeto que vão fazer, né? Até porque parcialmente os custos do curso são bancados pela organização, né? Então você tem que trazer de volta algum contributo, né? Então tive esse privilégio de interagir com muitos, né? Tenho o maior respeito, né? E me entristece muito quando a gente vê as manchetes, né? As colocações, o desrespeito até às instituições, né? Que são nossas, né? São da sociedade, como eu disse no início, né? E a gente eu pessoalmente fico muito triste. Agradeço a referência que você fez aí em relação ao modelo de lá, né? E a gente precisa ter sempre, eu gosto muito dos exemplos. E se me permite, presidente, eu vou contar mais um aqui também. Fique à vontade. Eu fiz uma turnê de quase 2 meses pelas instituições americanas, todas ganhadoras dos prêmios de qualidade, instituições públicas, desde a Marinha, o Pentágono, como eu citei, né? Mas teve uma que me chamou profunda atenção. Eu fui numa agência da Receita Federal Americana, ganhadora naquele ano, uma cidadezinha chamada Phoenix. Sabe, uma cidadezinha perdida em algum lugar dos Estados Unidos, com uma gigantesca quantidade de municípios. E a pessoa me recebeu para apresentar o programa de qualidade deles. Então, manda a boa ética e a boa cortesia, fiquei assistindo a apresentação. Era uma pessoa dá para comparar, a estrutura deles são diferentes, mas da Receita Federal. Mas não da Receita Federal Nacional, desta unidade ganhadora do prêmio, né? Digamos assim, seria o equivalente a uma delegacia regional da Receita em Ponta Porã. Eu acho que tem, né? Eu fui diretor de uma empresa lá na região, me lembro que tinha uma lá, né? Uma coisa assim, sabe? Chamou a atenção, ganhadora de um Prêmio Nacional de Qualidade. Eu fui assistir, eu digo, eu quero ver. Quando a apresentação acabou, apresentação linda, espetacular, estruturada, sistematizada, com números, com dados. E a minha impertinência não podia deixar de fazer a pergunta, né? Não dessa forma deselegante, mas
um questionamento natural. Se aquilo que estava sendo mostrado era de fato a realidade. Acontece exatamente dessa forma que vocês estão mostrando. A Receita Federal tem essa credibilidade, tem essa legitimidade, tem essa soberania que vocês estão me mostrando aqui. A resposta dela também era uma senhora, daquelas americanas dos hambúrguer, né? Gigantesca, desta altura, desta largura, 150 quilos de peso. Ela disse, quem conhece bem a gente é Al Capone. Quem conhece bem a gente é Al Capone. Ele fez de tudo, mas na Receita ele ficou. Na Receita ele foi pego. Era isso, em outras palavras, que ela queria dizer. Quer dizer, é uma instituição de respeito, né? A gente também tem instituição de respeito aqui, a instituição de vocês também, né? Claro. Entendeu? Enfim, queria deixar aqui essa contribuição também. Ana Cláudia. Então, queria só fazer uma consideração. Primeiro, agradecer pela palestra. Realmente é muito interessante a gente ter outras visões que não só a visão jurídica, né? Que a gente veio para cá sabendo que os palestrantes seriam, na sua maioria, da área jurídica. E o que eu acho que ficou claro, e a sua palestra, mais do que todas, deixou isso bem claro, é que a governança ela é muito maior do que se imagina, né? Ela transcende as empresas estatais, ela transcende o governo, e ela é um instrumento mesmo de mudança da sociedade, um processo civilizatório. E é muito importante, aí eu queria mesmo agradecer ao Castro e ao Álvaro por propiciarem que possamos participar desse debate, porque é muito importante para todos nós, porque é o melhor instrumento que pode existir para a mudança cultural da sociedade, e a gente está precisando disso. Muito. Certo? E parabéns mesmo. Obrigado. Os exemplos foram excelentes. Essa ideia de que a confiança e a credibilidade tem de ser algo que não se discuta mais, né? Exatamente. É algo que tem que ser o natural. A confiança e a credibilidade nos órgãos estatais, nas pessoas que representam esses órgãos. Então, isso é muito importante para nós também. E é um exemplo que a gente precisa ter, porque não estamos preparados para isso, né? Ainda, né? A ideia aqui é provar que a pessoa ela merece a credibilidade, não já ter essa credibilidade decorrente da atuação e do órgão que ela representa. Isso também é muito interessante, foi uma visão muito interessante. Obrigada. Eu que agradeço. E é por isso, Ana, doutora Ana, nossa futura presidente, ela não gosta que chame de presidenta não, que ela diz que o vice toma o lugar. Aí o vice está aqui presente. Né? Então, doutora Ana, Aninha, né, como nós chamamos, por isso que eu acho que esse debate tem que continuar, e eu quero aqui, em nome da OAB, contar com o apoio não só da Caixa, mas da Advocef, para o nosso segundo encontro técnico dos advogados estatais, né, o segundo encontro nacional dos advogados estatais, que deverá ocorrer no início de dezembro, segundo a agenda que eu já estava fechando aqui no Conselho Federal. O apoio A gente sabe que esse ano é um ano difícil por conta de eleições, eleições inclusive das nossas seccionais, né? Que a gente vai ter alguns problemas na organização desse evento, mas junto com a Advocef, com as ABB, que tem sido um parceiro aqui, o Luiz, de todas as horas, a gente vai conseguir realizar o nosso segundo congresso para que a gente saia dessa administração tendo assim um legado deixado para aqueles que vão nos substituir aqui na Comissão da Advocacia Estatal, né? Dar continuidade. Eu queria dizer ao doutor Alexandre, desculpe as brincadeiras, e leve o nosso abraço, né, à doutora Lucinéia Posar, né, a diretora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi parceiro nosso no outro encontro. Até tinha um advogado do Banco do Brasil brincando, fez assim, eu gostaria que o Banco do Brasil tivesse também nessa faixa aqui, porque o apoio financeiro foi da Caixa Econômica Federal. E ele brincou com, era Machado, o nome do diretor, doutor Machado, ele brincou assim, olha, para o ano eu quero ver o nome do Banco do Brasil aqui. Mas diga a doutora Lucinéia, né, que eu estarei lá, batendo na porta dela, com a minha cara de pau, que me é peculiar, para que a gente também consiga o financiamento para que a gente possa realizar. O doutor João, muito obrigado. Aqui a FUNCEF, a CONTEC, né, os companheiros da Caixa, do Banco do Brasil, que aqui estiveram presentes, de outras instituições.
E voltar a agradecer aqui o Conselho Federal e dizer que vocês... Eu fui aluno da FGV também, professor, e muito me orgulho de ter feito parte como aluno daquela instituição, e daí eu entendo a qualidade da sua palestra e da sua desenvoltura, né, nessa palestra. Queria agradecer a presença de todos e desde já dizer que ainda tem muito coffee break ali. Vamos aqui, eu sei que tem gente aqui que não levantou por conta da palestra, então vamos lanchar, professor, que o senhor também chegou aqui, não viu o senhor levantar, para que a gente possa dar continuidade à nossa reunião da Divorcef à tarde. Né? Então, muito obrigado, boa tarde a todos, bom retorno às suas unidades de origem.